Bom dia. Bom dia. Quero com alegria saudar vocês que estão aqui neste culto de Natal. Hoje, dia 25 de dezembro, uma data importante para nós, das famílias cristãs, em que rememoramos o nascimento de Jesus e também o sentido do nascimento de Jesus para as nossas vidas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a pastora Dione Carla Baldos e estou atuando pastoralmente na paróquia do Vale do Iguaçu, na cidade de Porto União. Sou o pastor Valdir, casado com ela, trabalho com ela, moro com ela. Não conto o resto. Não, o resto também tudo com ela. Isso? Ok. Como eu já disse, nós somos de Porto União, temos duas filhas, né? Nossa filha mais velha estuda na FLT, vai ser pastora também, e a mais nova, agora com 14 anos, vai estudar na Associação Diacônica Luterana ADL, lá no Espírito Santo. Então, curso de liderança na igreja também, para nossa alegria. De pessoas visitantes, temos mais alguém, além do pessoal que veio de Porto União e de Lapa? Não? Então, vou apresentar meu irmão Fábio, minha cunhada Dorinha. Eles moram agora há alguns meses em Lapa, bem pertinho de vocês aqui, e eles estão nos visitando nesse final de semana, nesse tempo de Natal. E aí, quem visita o pastor e a pastora, a gente carrega junto nos cultos. As crianças ficaram para fazer o trabalho da casa e preparar o nosso almoço, para que a gente tenha um almoço de Natal. E assim a gente espera também. Então, nesse tempo de Natal, a palavra bíblica que nos acolhe vem do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, com essa palavra de anúncio, que agora já é realização em nossas vidas, eu acolho vocês para essa celebração especial. E nós vamos cantar o primeiro hino das folhas que vocês receberam, vamos fazer aqui uma adaptação e começamos com o canto número 2, É Preciso Parar.
com alegria, estamos aqui em nome de Deus, que é o Criador e mantenedor da vida, em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, que nos santifica. Portanto, em nome do Trino Deus, nos reunimos com o coração alegre também para receber a sua palavra e para vivenciar a sua palavra. E na vivência da palavra de Deus, nós também nos colocamos humildemente diante desse Deus, confessando os nossos pecados. Convido para nós termos um momento de oração, de confissão. Querido e bondoso Deus, neste dia especial que rememoramos o nascimento de Jesus e a importância do sentido da nossa fé em Cristo Jesus, nós também com humildade queremos confessar que nem sempre nós nos envolvemos com a vivência comunitária, nem sempre nós testemunhamos esta fé que professamos e os ensinos de Jesus nem sempre estão presentes em nossas ações e nossas palavras. Nos perdoe, Senhor, por nós estarmos às vezes distante de Ti e também da vivência comunitária. Perdoe-nos, Senhor, quando nós também não cuidamos da Tua criação, quando muitas vezes nós maltratamos a natureza, não damos o devido valor e importância a ela que para nós significa vida e vida em abundância. Bondoso Deus, nós confiamos no Teu perdão, por isso nos colocamos diante de Ti como comunidade reunida, cantando perdão, Senhor, perdão. Ele é rico em perdoar. A riqueza de Deus está em se colocar ao nosso lado, buscando sempre reconciliação com o ser humano e buscando também a motivação para que nós pudéssemos também continuar servindo a Ele com alegria, com gratidão, no testemunho da fé. Por isso Deus nos perdoa e nos convida sempre de novo a reavaliarmos a nossa vida a partir do Evangelho. Nesse tempo de Natal não tem como nós não olharmos para trás e fazermos uma avaliação da nossa vida. E assim também nós queremos nos tocar diante de Deus, para que o nascimento de Cristo Jesus possa ser um nascimento de um novo olhar para a vida, um olhar mais amoroso, um olhar mais generoso em nosso dia a dia. E nós louvamos ao nosso Deus por essa generosidade, por esse olhar carinhoso, por caminhar conosco no nosso dia a dia, nos sustentando em todos os momentos, inclusive, principalmente, em nossos sofrimentos. E assim nós queremos render louvores ao nosso Deus, cantando o hino número 3, e eu convido a comunidade a se sentar, enquanto nós louvamos ao nosso Deus, cantando o hino Surge Anjos Proclamando, canto número 3. Deus.
por toda a sua ação amorosa junto a nós. Nós rendemos glória também por todas as bênçãos e dádivas recebidas ao longo da nossa vida, pela esperança que se coloca à nossa frente com a proximidade de mais um ano. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque rememoramos o nascimento de Cristo Jesus, trazendo na nossa memória tantos aspectos significativos para a nossa vida, que fortalece em nós a Tua presença, uma presença que para nós é de suma importância para um viver melhor. Agradecemos que a Tua palavra, anunciada em todos os tempos, também sempre de novo nos traz as Tuas promessas e o cumprimento das Tuas promessas. Palavra essa que nos fortalece na vida de fé, mas também na vida cotidiana, onde recebemos também toda a motivação, o ânimo e o esperançar para continuarmos vivendo sob os Teus cuidados e testemunhando também o Teu Santo Evangelho. Abre nosso coração, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê também a alegria de poder participar em comunidade. Que a Tua palavra seja fonte para nós a cada novo amanhecer. Em nome de Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo reino por toda a eternidade. Amém. Convido para nós cantarmos o hino número 5, Quero Ir com os Pastores, e na sequência nós vamos ouvir a leitura bíblica do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2 a 7. A leitura bíblica do profeta Isaías, capítulo 9, os versículos 2 a 7, para nos trazer a palavra. Bom dia. Sobre o príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para confirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, palavra do Senhor. E nós, assim, depois de ouvirmos a palavra do profeta, anunciando a chegada desse menino, vamos ouvir a palavra do Evangelho, nos contando como foi a chegada deste menino. Nós queremos acolher essa palavra cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 1 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 1 a 20. Para quem quiser acompanhar, nos bancos é a página 1095. Ainda bem que ela resolveu anunciar a página, né? Aí a gente viu que não era essa página. Já anunciamos a nossa. Estamos chegando lá. Isso. 1122 a página. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convidando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer a boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. E que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria
Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aqui. Felizes são as pessoas que meditam, tal qual Maria. Felizes são as pessoas que, assim como os pastores, rendem louvores ao nosso Deus pelos seus feitos maravilhosos. Amém. Convido vocês a se sentarem e eu convido para nós cantarmos o hino número 8, Ó Tempo Santo de Natal. Canto número 8. Graça e paz daquele que foi, que é e sempre será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu pai sempre dizia que umas pessoas tinham dinheiro e outros contavam história. Eu não tenho dinheiro, eu estou com história. E eu quero começar a nossa reflexão nesse Natal relembrando uma história que eu vi há muito tempo atrás, uma fábula que até saiu do filme. Talvez vocês conheçam, eu ouvi falar da fábula do quarto rei, do quarto mago. Alguém já ouviu falar? Não? As pessoas dizem que sim. Eu vou recontar ela bem rapidinho, né? O filme é de 2 horas, eu em 15 minutos eu faço isso, não bem menos. A fábula conta que não eram 3 os reis que foram visitar o menino Jesus, mas eram 4. Eles combinaram de se encontrar num ponto de referência e seguir a estrela até Belém. Mas o quarto rei, diferente dos demais, ele não seguiu a estrela. Ele seguiu o seu coração. E ele sabia que ele queria encontrar o menino Jesus. E ele começou a sua caminhada rumo a Belém. Mas no meio do caminho, ele se deparou com uma família que estava no caminho, que não tinha alimentos. Então ele voltou ao povoado mais próximo, comprou alimentos, levou até aquela família. Depois ele resolveu seguir, porque ele queria ver o menino Jesus. Mas no caminho havia muitas surpresas. Passou por uma região de guerras, havia pessoas feridas, precisavam ser cuidadas, e ele começou a cuidar das pessoas. Depois de cuidá-las, seguiu adiante, mas sempre encontrava alguma dificuldade, sempre tinha alguém para ser ajudado, e como ele seguia o seu coração, ele parava e ajudava as pessoas. E resumindo a história de 2 horas em 1 minuto, ele só chega em Jesus quando Jesus está na cruz. Ele não consegue chegar em Belém. Essa história nos mostra que o Natal ele é feito pelo caminho. Não é só o dia de hoje,
Natal não é só um dia, Natal é muito mais. Olhando para a história, nós vemos que o profeta Isaías, ele vai falar a respeito do rei Acaz. Esse rei que vive com medo, ameaçado por inimigos. Mas é para esse rei que o profeta anuncia. Deus vai dar um sinal. E o sinal será: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará de Emanuel, ou seja, Deus conosco. O Evangelho de Lucas, ali nós vamos ver o cumprimento dessa promessa de Deus. Deus entra na história de uma maneira simples, humilde e surpreendente. O Natal não começa em Belém. Ele começa lá no anúncio dos anjos, no anúncio dos profetas. Ele começa no caminho que José e Maria precisam percorrer para chegar. E eles vão com dificuldades, não por sua vontade, mas porque o rei resolveu fazer um recenseamento. E como José era descendente de Davi, precisava ir à cidade dos seus antepassados, ele precisava ir a Belém. E ali, depois de muito caminhar, que nasce Jesus. Ele vai nascer naquela pequena cidade insignificante, mas já marcado desde a época dos profetas. O que vamos lembrar da história de Jacó? É lá que ele repousa quando ele volta para a terra prometida. E ele repousa ali, e ali nasce seu filho mais novo, Benjamim. E é naquele local que Raquel, a mãe de Benjamim, vem a falecer no parto. É nesse pequeno local que Jesus vai nascer. Não na imponente Jerusalém, mas na pequena Belém. E o Natal nos lembra que Deus não fica distante das pessoas. Não, Deus se faz presente na humildade. Ele se revela ali onde nós menos esperamos. Deus escolhe a simplicidade para vir ao mundo. E é na simplicidade que Ele manifesta a sua glória. Deus escolheu a pequena Belém, o povo simples, a estrebaria, o coxo. Sim, é ali que Deus nasce, o Deus divino. Ele nasce em meio à pobreza, ele nasce na pequena cidade e parece que para cumprir a profecia, o povo de Belém esqueceu da sua forma hospitaleira de acolher as pessoas, porque José e Maria não foram acolhidos. Eles precisaram ir lá para junto dos animais. E é ali que nasce o menino. Não sabemos se alguém acompanhou o parto ou não, mas é ali que ele nasce. E ele tem como berço de mesmo, a gente fala, a Bíblia fala ali um texto bonito, né? Uma palavra linda, né? Chamada manjedouro. Sabia que eu já fiz uma pesquisa que os agricultores têm gado, e até hoje eu não encontrei nenhum agricultor que trata o gado na manjedoura. Eles tratam no coxo. Mas Jesus está deitado onde? Na manjedoura. Não, ele estava no coxo. É lá que ele está. Mas nós não queremos, o nosso inconsciente parece que não aceita isso. E a gente acha uma palavra bonita para coxo. E quando a gente retrata em filmes, em imagens, o nascimento de Jesus, é um coxo tão bonito que dá vontade de deitar nele. Mas será que era assim quando Jesus nasceu? Provavelmente não. Não teve tempo de preparo, não teve nada. É lá, na pior das situações, que Deus veio. É lá que Maria tem que enfrentar tudo isso. É lá que José se sente sozinho, abandonado. Só não se sente sozinho e abandonado porque Deus está presente. Deus não abandona os seus em nenhuma hora. E Ele acolhe em todos os lugares
especialmente na simplicidade. E Deus age de uma forma tão simples que Ele não manda os anjos anunciarem aos mestres da lei, os fariseus, aqueles que viviam nas sinagogas ou nos palácios, não. Os anjos vão até os campos e eles vão anunciar para os pastores, que era uma classe muito desprezada. Os pastores não tinham gosto, não, porque os pastores, por ficarem isolados, às vezes, eles se aproveitavam da situação, eles aproveitavam a lã das ovelhas para tricotar roupas para si, para a família, pois é que era muito raro, né? Naquela época não tinha uma fábrica mesmo, então vestia, por isso que Jesus disse, quem tiver 2 túnicas, deu, é demais, né? Às vezes a gente não consegue imaginar isso. As pessoas andavam nuas na época de Jesus e era porque elas não tinham o que vestir, não era propriamente. Pois é, e é para esses pastores que anunciavam. Eles que talvez, muitas vezes, aproveitavam o leite das ovelhas, e olha que a terra prometida era a terra que manda leite e mel. Leite era uma coisa preciosa, né? E sem contar que às vezes uma ovelha também morria, né? Então tinha carne. E certamente os demais não gostavam disso, porque os pastores, mesmo sendo pobres, humildes, tinham o que outros não tinham. Eram desprezados por isso. E é para esses que os anjos anunciam. E é interessante olhar o gesto dos pastores. Eles param, eles escutam, eles aceitam a mensagem de Deus, eles vão conferir, eles vão lá na manjedoura, né? Lá no coxo, né? E depois são os primeiros que saem anunciando o nascimento do Salvador. Olha só como Deus se manifesta nisso. Deus se une. Deus vem a nós. Ele nasce lá onde ninguém espera. Assim também para nós hoje. Deus também se manifesta onde é que não esperamos. Muitas vezes nós sentimos a manifestação de Deus nos momentos que nós nem temos condição de perceber isso. Quando nós estamos na enfermidade, na dor, no sofrimento, aí também Deus se manifesta. Quando nós estamos chorando o luto, a perda de alguém, ali Deus se manifesta. Ali Deus se faz presente, e Ele se faz presente sem alarde, sem ser percebido. Assim como se fez naquela noite natalina. É bom saber que chegou sim o príncipe da paz, Deus forte, a conselheiro, um Deus presente, um Deus Emmanuel, um Deus que continua conosco. E às vezes o Natal é celebrado de uma forma até tão estranha, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo: nós vamos festejar o aniversário de Jesus. Mas Jesus não morreu na cruz? A gente festeja o aniversário de um falecido? Na verdade, nós não festejamos o aniversário de Jesus. Nós celebramos o Cristo que vive, porque Jesus não ficou preso à morte, Ele vive, Ele reina, Ele é todo poderoso. Então o Natal não é um recordar a história, mas é olhar para frente, é ter um olhar esperançoso de que tempos melhores virão, e aquelas coisas que são ruins na nossa vida, elas também passam. Como tudo passa, também passam os tempos ruins, e para a nossa tristeza também passam alguns tempos bons. Mas é assim que nós sentimos a presença de Deus. Quando tudo é perfeito, nós esquecemos de buscar a Deus. Às vezes precisamos passar por sofrimento, para daí lembrarmos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que atende não como nós queremos, mas como Ele. E é bom saber que Deus não vai atender todos os nossos pedidos. Nem o apóstolo Paulo ele atendeu, né? Quando Paulo pediu a cura, porque Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é Deus. Sabemos que Jesus veio humildemente naquele Natal para nos ensinar a viver.
para dar o bom testemunho e, acima de tudo, para ser o nosso Salvador. Só o nascimento de Jesus não foi suficiente. Foi preciso também todo o seu sofrimento, todo o seu martírio, toda a sua dor, para que assim nós pudéssemos ser perdoados. Esse é o sentido do Natal. Jesus não veio para pôr ordem no mundo, ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar a ti, ele veio para salvar a mim. Esse é o objetivo de Jesus. E que esse menino, tão humilde, que nasceu lá naquela extrema, ele esteja também contigo nesse dia e em todo o ano, para te dar um tempo de esperança, de fé, de perdão, de vivência em família e comunidade, sabendo que Natal não é apenas um dia. Ele é a caminhada. O Natal não termina hoje à meia-noite, ele continua. E a gente já começa a pensar no Natal de 2026 e assim sucessivamente. Natal faz parte da nossa vida, porque é o Deus presente em nosso mundo. Que esse amado Deus te abençoe e te guarde e te dê um maravilhoso tempo de paz, amor, esperança e fé. Amém? Nós queremos dar uma resposta à palavra ouvida e pregada com as palavras do credo apostólico, mas antes de nós confessarmos o credo apostólico, a nossa fé com as palavras do credo apostólico, eu quero contar mais uma história. E essa faz parte da minha infância. Eu cresci no meio do mato, lá no Mato Grosso. Então a gente tinha um culto por mês, geralmente nos sábados à tarde. Eu lembro que os natais a gente sempre celebrava antes do Natal, mas era importante, a gente celebrava. Mas o meu conhecimento de fé era muito raso. Um adolescente que tinha um culto por mês, não tinha estudo bíblico, nada. Eu lembro que uma vez voltando para casa, esperando o ônibus, chegou um senhor aceleirando. E ele começou a falar de igreja e perguntou se eu participava de igreja. E aí eu disse sim, eu participo da igreja luterana. E ele disse para mim, mas como é a igreja luterana? Eu dei aquela clássica resposta, né? Bem parecida com a católica. Só os pastores casam, diferentes padres, alguma coisinha muda. Anos depois, numa palestra, alguém falando sobre isso disse, aquilo me bateu, disse assim, quando eu pergunto quem é você, você diz assim, sou parecido com meu vizinho? Não, tem uma identidade. E aquele senhor não se contentou com a resposta. E ele disse assim, mas em que vocês acreditam? Qual é a fé de vocês? Qual é o conceito de igreja? Olha, eu tentei enrolar, mas saiu muito bem da cabeça. Mas quando encontrei o meu pastor, eu falei, olha, pastor, aconteceu essa cena e eu não sabia dizer nada. E o pastor olhou para mim e falou, mas assim, Valdir, você fala em todo culto, você fala como é a tua fé. Eu falei, pastor, quem fala no culto é o pastor, eu não falo nada no culto. E ele falou, você fala assim, você faz um resumo da sua fé com as palavras do credo apostólico. Por que a gente confessa a fé do credo apostólico? Para lembrar qual é a nossa fé. Senão a gente vai dizer, eu sou parecido com o católico, com a assembleia, com o adventista, eu vou ser parecido com o meu vizinho. Não, eu sou eu tenho uma identidade. E essa é a nossa identidade. E antes de eu continuar com essa história, que é longa, vamos dar fé em pé, para nós confessarmos a fé com as palavras do credo apostólico, porque não é uma oração, às vezes a gente até fecha os olhos quando oração, mas é para se concentrar e não errar, e quando eu erro também não tem problema. Mas a gente confessa assim, porque é uma confissão de fé, e a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Te convido a sentar, nós vamos
recolher as ofertas. Pastor, me passa a bola de novo, porque eu já esqueci o destino da oferta. Sei que é sinodal. Pastoral da pessoa idosa e comunicação. Pastoral da pessoa idosa e comunicação. A gente precisa se comunicar e eu já estou quase chegando na terceira idade. E enquanto nós recolhemos as ofertas, nós vamos louvar ao nosso Deus com o número 7. Lutero certa vez disse a seguinte frase: o sapateiro faz sapatos, o alfaiate faz as roupas e o cristão faz oração. Então a nossa missão é orar, é conversar com Deus. Eu quero te convidar para nossa oração de intercessão, Pai Nosso. Quem puder, se coloque em pé em respeito ao nosso Deus. Vamos chegar diante de Deus no nosso coração. E antes de orar, pergunto se tem algum motivo que você gostaria de colocar hoje na oração, alguém especial ou uma causa, pode se manifestar. A saúde da minha mãe. Saúde da sua mãe, o nome dela? Guiomar. 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 A Guiomar, então. Mais alguém? Ou vocês têm uma lista de oração? Não? Não? Achei que tinha. Nós temos lá, sempre um caderninho. Mais alguém? Família Luxense, está enlutada. A família Luxense está enlutada, então pedimos por cura, pela dor do luto. Consolo. Mais alguém? Quero incluir também a minha mãe. E a minha mãe, ela tem um nome único. Ela é a única que o Brasil pensava. Tinha uma que já faleceu. O nome da minha mãe é Gunhild. Nome bem amigo. Gunhild. Conhece? Alguém conhece o Gunhild? Eu conheço a minha mãe. Ela está agora nos seus 87 anos com câncer e Alzheimer, então é uma situação bem delicada. Mas Deus continua cuidando dela. Vamos orar? Oremos. Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença, sabendo que Tu és o Deus do Emmanuel, o Deus presente, o Deus que vem no Natal e permanece conosco. Por isso, amado Deus,
Nós queremos sim te agradecer por estarmos aqui nesta comunidade de uma forma muito especial. Te agradeço o privilégio de celebrar aqui também esse dia. Rogamos, amado Deus, que tu cuides das pessoas amadas, queridas, as que nós mencionamos aqui, que tu possas dar, se possível, a cura, amado Deus. E se não deres a cura, que traga o alívio, a qualidade de vida e com certeza a esperança da vida eterna. As pessoas enlutadas, amado Deus, nós pedimos o teu consolo. Sabemos que cada pessoa é única, que ninguém é substituível, mas sabemos também que com a tua graça, o teu poder, nós conseguimos seguir a vida, sentindo sim um bom sentimento da saudade das pessoas que já partiram. Pai amado, nós rogamos por esse mundo que sofre com tanta insegurança, com tantas guerras, com tantos conflitos, que muitas vezes são gerados pela cabeça de poucas pessoas, onde a grande maioria sofre. Por isso nós colocamos líderes de todas as nações nas tuas mãos, para que tu possas orientá-los, a fim de que essas pessoas governem para o bem da grande maioria. Pai amado, assim nós colocamos as nações do mundo inteiro. Nós queremos rogar que tu estejas cuidando de todos os povos do mundo, independente da religiosidade, mas também pedimos por toda a cristandade que celebra o Natal contigo. Lembramos de pedir pela nossa igreja, a nossa querida ISBD, esteja com as lideranças, com a direção da igreja, com todas as lideranças dos diferentes sínodos, para que possam sempre dar o bom testemunho do Evangelho. Te pedimos pelo nosso sínodo, pelo nosso pastor sinodal, vice, pela diretoria do Conselho Sinodal, pelos representantes das paróquias, por todas as pessoas que se reúnem para deliberar e decidir sobre aquilo que é melhor para a tua igreja. Colocamos essa paróquia nas tuas mãos, o pastor Jairo, que leva a nova vida agora como emérito, também o novo pastor, o Johnny, que virá, esteja conduzindo ele para que aqui ele possa cumprir a missão que foi dada a ele de divulgar a tua palavra, o teu santo evangelho e ministrar os sacramentos. Pai amado, nós queremos pedir sim, cuide dessa comunidade reunida, faz com que cada pessoa aqui possa exercer a sua função diante do ministério, não ordenado, mas o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem em ti. Pai amado, caminhe conosco nas nossas famílias, nos dê um Natal de paz, de alegria e de esperança. Assim também nós queremos agora unir as nossas vozes, com as vozes de toda a cristandade, para orar a oração mais completa, aquela que nos foi ensinada por Jesus, o teu Filho amado. E em conjunto nós oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos sentar e continuar meditando enquanto lemos o Senhor. Nós temos agora espaço para aviso e eu tenho um aviso. O meu aviso é que a Nara vai entrar os avisos. Em nome do presbitério, bom dia, comunidade. Que bom que vocês estão nesse dia especial com a gente aqui, reunidos em culto. Em especial, nós queremos agradecer a pastora Dione e o pastor Valdir, que vem de Porto União para celebrar conosco esse culto de Natal. Também ao Fábio e a sua esposa, sejam sempre bem-vindos, como vocês puderem estar conosco. A gente tem um carinho muito especial por você, pastora Dione, e pelo pastor Valdir. A nossa casa e essa comunidade está sempre de portas abertas para receber vocês, quando puderem estar conosco também.
Temos na secretaria Orando em Família e Castelo Forte e as senhas diárias para quem não adquiriu seu devocional para o ano de 2026. Também há blocos de ação entre amigos, que será em março, vai correr esse bloco. Então, quem puder estar colaborando também com a comunidade, a gente tem na secretaria. O próximo culto será no dia 3/1, no sábado, às 19 horas, com Santa Ceia, com a estudante Denise Noriberg, da FLT, que vem de São Bento do Sul para estar com a gente aqui em Mafra, no dia 3, e também fazendo o culto de Itaiópolis no dia 4. No próximo sábado, então, dia 27/12, não haverá culto na comunidade. Quem puder estar avisando também a família, que no sábado a gente não tem culto, nós temos uma programação também, toda ela feita ali no mural da frente da igreja, para quando se algum membro não participou desses últimos cultos também, vier no sábado, já está o aviso no mural ali na frente da igreja. Os ministérios estão de férias, né? Boas férias a todas, os professores do grupo infantil e da OAS e dos outros ministérios da comunidade, então. E em nome do presbitério, eu gostaria de deixar também uma mensagem de Natal para vocês. O amor que nos encontra, queridos irmãos e irmãs em Cristo. O Natal é tempo em que o céu tocou a terra. É o momento em que o Criador de todas as coisas nos encontrou na fragilidade da nossa humanidade. Ele não veio com pompa ou poder, mas no silêncio de uma noite comum, num lugar humilde, revelando o que o nosso coração precisa entender. Deus nos ama com um amor que desce, acolhe e transforma. Imagine por um instante aquela cena em Belém, um casal simples, exaustos da jornada, segurando nos braços um bebê, o Filho de Deus. Aquela criança era a resposta às nossas maiores perguntas, o alívio para as nossas dores e o início de uma nova esperança. Ali, na manjedoura, o infinito entrou no finito, o santo tocou o quebrado, e o amor tomou forma. Jesus veio por mim e por você. Ele não escolheu o conforto, mas a cruz. Não buscou o trono dos homens, mas o coração deles. Ele veio para estar conosco em cada lágrima, em cada momento de solidão, em cada alegria. Ele é o Deus que se importa assim. O verdadeiro Natal não está nas luzes que enfeitam as ruas ou nos presentes que trocamos, mas a luz que ilumina a alma, a certeza de que Deus nos ama tanto que enviou seu único Filho para nos salvar. É um amor que nos abraça, mesmo quando nos sentimos indignos, que nos perdoa mesmo quando falhamos e que nos chama pelo nome quando achamos que estamos esquecidos. Hoje, mais do que celebrar um acontecimento do passado, deixe que o Natal aconteça dentro de você e todos os dias. Abra espaço em seu coração para que Jesus nasça novamente, para que Ele cure suas feridas, renove sua esperança e transforme a sua vida. Permita-se sentir o amor que nunca falha, a paz que excede todo entendimento e a alegria que só Cristo pode dar. Que nesse Natal você encontre na simplicidade da manjedoura a grandeza do plano de Deus. E que ao experimentar esse amor, você também o compartilhe com o mundo ao seu redor, como os anjos anunciaram naquela noite santa. Não tem mais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, que está em Lucas 2:10-11. Que este amor transforme a sua vida, que esta alegria transborde em você e que esse Natal seja um renascer
para todos nós. Um Feliz Natal para vocês, para toda a comunidade. Em forma de gratidão por vocês estarem conosco hoje, pastora Dione e o pastor Valdir, nós, comunidades, queremos entregar uma lembrança para vocês em forma de gratidão. Que Deus dê um abençoado Natal para vocês em família, para as meninas também. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e o ministério de vocês. Obrigada a vocês também. Antes de nós recebermos a bênção de Deus, quero convidar para nós cantarmos, que Natal só é Natal se a gente cantar uma Noite Feliz. E dias atrás, pesquisando um pouco sobre o hino Noite Feliz, eu descobri uma história que eu gostei particularmente. Quando ele foi composto, a melodia, ela foi uma melodia composta para tocar no órgão. E naquela igreja, naquele dia, o órgão estava estragado. E a primeira vez que foi tocado Noite Feliz, foi tocado com violão. Eu me animei porque com 6 cordas já me atrapalha. Imagina aquele monte de tecla branca, umas pretas no meio do órgão. Não é para mim, né? Então nós vamos fazer com o violão, sim, vamos cantar Noite Feliz mesmo sendo de dia. Porque a noite, o dia, não importa que Jesus nasceu na nossa vida e nasce de novo em nossos corações. Número 6. A gente canta As Minhas Mãos Estão Cheias das Tuas Bênçãos e repete a frase e depois, e todo aquele que eu tocar abençoado será. A gente pode tocar nas pessoas próximas, e toda aquela que eu tocar abençoada será. E depois volta, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Fazer a primeira vez, a gente vai aprendendo facilzinho, até meio-dia, tá?
minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Toda aquela que eu tocar abençoada será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Fácil, né? Agora ensaiamos, agora que eu falei. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Toda aquela que eu tocar abençoada será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E o meu abraço está cheio das tuas bênçãos. O meu abraço está cheio das tuas bênçãos. E todo aquele que abraçar abençoado será. Toda aquela que abraçar abençoado será. O meu abraço está cheio das tuas bênçãos. Assim a gente já dá aquele abraço de Natal, de votos. Claro que depois no final pode se abraçar. E assim nós vamos também ficando com a bênção do nosso Deus. Então, que o nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o menino Jesus possa estar caminhando ao teu lado, segurando a tua mão. Que ele possa estar adiante de ti, te indicando o melhor caminho. Que o menino Jesus possa estar atrás de ti, te protegendo do perigo, dentro de ti, fazendo morada em teu coração e acima de ti, para todos os dias te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos e sirvamos ao nosso Senhor com muita alegria. Então nós vamos te convidar ainda para a última oração individual e silenciosa de cada pessoa, enquanto nós ouvimos o sino, e depois estaremos nos despedindo de ti também na porta da igreja. Um abençoado Natal, um bom domingo e um maravilhoso 2020.